Os dois. Alfredo Nascimento. Para colocar primeiro no pote, né? Entra na urna. O segundo candidato, Eduardo Braga, colocando na urna. Primeiro a falar. Eduardo Braga. Eduardo Braga, 3 minutos, por favor. Só avisando aos amigos de casa e quem acompanha o debate aqui, temos uma campainha, soará um toque quando faltar 15 segundos e quando acabar o tempo, 2 toques, por favor. Bem, telespectador, eu quero em primeiro lugar agradecer à Rede Calderaro de Telecomunicações por promover este encontro, este debate, porque acredito que é esta a melhor forma para definirmos e decidirmos quem será o próximo prefeito de Manaus, dando oportunidade ao eleitor para que ele possa conhecer os programas de governo, possa conhecer a verdade, possa sentir a sinceridade de cada um dos candidatos, olhando no olho do candidato e sentindo efetivamente qual é o seu compromisso com Manaus. Em segundo lugar, quero agradecer a você, Braz, pela forma gentil que você sempre conduz os nossos debates. Quero finalmente dizer à cidade de Manaus o meu muito obrigado pelos votos que nós recebemos no primeiro turno. Os votos que nos trouxeram a esta segunda fase da eleição. E os votos que fizeram com que a oposição reunida fosse maioria no primeiro turno. Manaus já demonstrou desde 1998 a sua vontade de mudar. Em Manaus, em 1998, em memorável campanha, nós vencemos as eleições. E vencemos as eleições porque a população quer mudanças, através de um programa de governo que represente ousadia, coragem de enfrentar os problemas da cidade de Manaus. Problemas como o desemprego, problemas como a falta de segurança, como a falta de política de saúde pública, como a falta d'água, como os problemas enfrentados pela educação, que possam, de verdade, melhorar a qualidade de vida de toda uma cidade que merece e, se Deus quiser, vai ter suas conquistas a partir do ano que vem. Gostaria de dizer também de que é a oportunidade de fazermos as mudanças nos métodos políticos. É preciso ter, sim, ética, não apenas na administração, mas também nas campanhas políticas. É preciso evitar situações como estas, de estarem usando imagens minhas de 1996, quando eu apoiei e ajudei a eleger o atual prefeito, tentando passar para a população como se eu ainda estivesse pedindo voto para ele. Não é verdade. Você sabe disso. Em 1996, o apoiei e o ajudei a chegar à prefeitura. Mas neste momento, no ano 2000, nós estamos em campos opostos. Por quê? Porque, lamentavelmente, ele não cumpriu as promessas que assumiu com a população. E prometer e não cumprir é pior do que mentir. Por isso, Manaus sempre soube da minha posição. Porque quando rompi com o grupo político de Amazonino Mendes, rompi e saí pela porta da frente. E você sabe e é testemunha. Por isso, quero conclamar todos vocês, todos nós da cidade de Manaus, para realizar os nossos sonhos. No dia 29 de outubro, apertando no 2 e no 3 e mudando Manaus para melhor. Muito obrigado. Alfredo Nascimento, 3 minutos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Braz. Boa noite, jornalistas. Boa noite, telespectador. No primeiro turno nós tivemos uma eleição e aqui mesmo nesta casa eu tive a oportunidade de dizer que era uma eleição de 7 candidatos contra 1. E disse que eles estavam separados por conveniência, mas que iriam se juntar no segundo turno. O resultado da eleição foi muito bom, graças a Deus. Muito obrigado a todos os eleitores que me deram quase 50% dos votos, as pessoas que trabalharam na campanha, aos vereadores eleitos ou não, a todas as pessoas que me ajudaram, aos jovens, às crianças, principalmente, que têm me dado tanta força, tanto afago. E o resultado da eleição do primeiro turno foi, sem sombra de dúvidas, uma vitória do trabalho social que nós estamos fazendo na cidade de Manaus. Agora, no segundo turno, nós temos uma eleição diferente. Uma eleição em que não existe situação e oposição. É uma eleição entre 2 candidatos que têm a mesma origem. Para você, eleitor do Serafim, você deve se questionar e perguntar
o Serafim, que é um político tradicionalmente de oposição, por que ele não está junto com o grupo do meu adversário que se diz oposição? O Serafim, que já foi seu candidato a vice numa outra eleição. Deve perguntar também por que o deputado federal Arthur Neto está junto desse grupo do meu adversário que se diz oposição. O Arthur Neto, aquele mesmo que já foi prefeito e que nunca escondeu e de ter influência sobre os assuntos da Prefeitura de Manaus. Essa eleição é diferente, é uma eleição do Alfredo contra o Eduardo. E você, eleitor, você tem a oportunidade de analisar os dois candidatos. Verifique o passado desses candidatos. Aproveite esse debate para tirar as suas conclusões. Verifique de que forma esses candidatos geriram a coisa pública, como eles administraram os recursos públicos. Pense também no nosso presente. Compare, faça as comparações, vejam o nosso futuro, as nossas propostas e o que nós temos a oferecer se um de nós ganhar a eleição. Eu sei que nesse segundo turno nós vamos para a arrancada final, nós vamos para a vitória, porque é da sua vontade, eleitor, e da vontade de Deus. Eu sou um prefeito que administrou a cidade diferente, que aprendeu a trocar o cimento pelo sentimento, trocar o fazer pelo servir e, principalmente, a minha prefeitura conseguiu se aproximar muito mais das pessoas para realizar um trabalho social pela primeira vez na cidade de Manaus. Faça a sua análise, compare os dois candidatos que têm a mesma origem e não existe situação e oposição. O grupo que acompanha o meu adversário não tem nenhuma característica de oposição. Se for uma oposição, o Serafim Corrêa estaria aí e o Arthur Neto não participaria disso porque ele representa o governo federal, Fernando Henrique Tempo esgotado. Muito obrigado. Daqui a pouco teremos a participação de jornalistas. Vamos agora ao intervalo comercial e voltaremos logo em seguida. Até mais. Estamos apresentando Debate com os candidatos a prefeito de Manaus.